Olá pessoal, tudo bem? Então, estamos vindo aqui de forma extraordinária, né? Fora do dia padrão, apenas como uma gravação, né? Não como uma aula ao vivo, né? Por conta aí do feriado da Sexta-feira Santa, dia 18, né? Então, hoje a gente vai para a nossa segunda aula ao vivo, né? Que infelizmente não é ao vivo, né? Que nesse caso aqui é aula gravada, né, por conta desse imprevisto. E hoje a gente vai para essa segunda aula aí de planejamento da produção. Vamos lá, então. Pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre qualidade total na aula de hoje, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem nesse período aí, entre essa semana e a próxima semana, né? Vocês podem me procurar lá no Ava sem problemas nenhum, tá? Quando a gente fala de qualidade, pessoal, dentro do processo produtivo, né? A gente pode conceituar ela aí de várias e várias formas, e a gente tem aí até alguns autores que questionam, né, se existe realmente um único conceito de qualidade, tá? Mas de uma maneira geral, tá? Existe algum certo consenso, né? Existem alguns autores, como o Deming, né, e o Hureb, né? E também, de acordo com a ISO 9000, que é uma norma internacional, a qualidade ela é definida, né, como a característica de um produto ou de um serviço que tem a tendência de atender algumas especificações, né? E essas especificações podem ser de projeto, pode ser de cliente, né? Geralmente especificações de cliente se transformam em especificações de projeto e aquilo seguido se transforma em qualidade, né? E dentro disso, a qualidade total ela trabalha, né? A qualidade total, pessoal, ela não é uma ferramenta, certo? Ela é uma técnica administrativa, né? Então ela não atua diretamente em produto, né? Ela é administrativa, tá? É utilizada pelas empresas para se alcançar alguns requisitos de qualidade e também algumas melhorias no processo, tá? A qualidade total ela é composta por um conjunto de várias ferramentas que não trabalham sozinhas, né? Geralmente em conjunto, também um conjunto de metodologias, de sistemas que tem como objetivo aí auxiliar no planejamento e no controle da empresa de maneira geral. Tudo isso, pessoal, aliado, né? Tudo isso junto ali proporciona que a gente tenha uma melhor identificação de todas as irregularidades que venham a aparecer no nosso processo produtivo, ok? Então, pessoal, podendo aplicar ações que têm como objetivo diminuir ou extinguir, né, as dificuldades, a gente consegue diminuir custos, a gente consegue melhorar a qualidade do nosso produto ou do nosso serviço, né? Aí vai depender da empresa. Porém, pessoal, para que essa qualidade total, né, essa técnica administrativa seja alcançada, a gente precisa que todas as pessoas que estão ali na empresa estejam envolvidas e atuem muito ativamente de uma forma bem comprometida com o processo. Então, quando eu uso adequadamente e corretamente algumas ferramentas e algumas metodologias que compõem a técnica estabelecida, né, que é a de qualidade total, eu posso estar atendendo esses requisitos de qualidade. E para que isso funcione de uma maneira geral, existem algumas etapas que nos auxiliam, tá? A primeira etapa é a gente conseguir identificar setores, identificar áreas dentro da empresa onde a gente possa ter coisas e aspectos a serem melhorados. Depois, eu tenho que definir todos os recursos que estarão relacionados a estes novos desafios. E aí, quando eu falo de recursos, eu falo tanto de recursos financeiros, né? A gente está falando de dinheiro, quanto recursos humanos, né? As pessoas que estão ali na empresa. Terceiro passo é nós conseguirmos analisar a metodologia que a gente vai utilizar e, a partir disso, estabelecer novas estratégias. Depois, eu implemento essas metodologias após elas serem definidas, implemento todas as ferramentas que estejam ali relacionadas à estratégia que eu escolhi nas etapas anteriores, tá? Com isso, eu consigo ter um melhor controle dos processos e principalmente das variações do meu processo, e eu consigo estabelecer de forma contínua ações que têm como objetivo
atender às necessidades dos clientes, beleza? E aí, pessoal, a gente tem dentro da qualidade total, tá? Algumas ferramentas que são utilizadas nesse controle, nesse controle, monitoramento e verificação do processo. Como folha de verificação, gráficos de controle, diagramas e histogramas. A gente vai ver alguns deles, tá? Todas essas ferramentas, eles vão formar aí um conjunto de métodos que são muito importantes para a qualidade. Essas ferramentas de qualidade, elas sempre vão estar trabalhando em conjunto. Então, dificilmente a gente vai ver apenas uma ferramenta trabalhando lá solitária, né? A gente vai ter uma ferramenta auxiliando a outra, tá? E obviamente, trabalhando de acordo com a necessidade que a empresa tem de utilização dessas ferramentas. Obviamente, nem toda ferramenta serve para todo processo ou para toda empresa, né? As ferramentas têm que ser ponderadas e ver qual ferramenta serve para cada processo. Quando a gente aplica esses métodos de uma forma contínua, a gente consegue aumentar a eficácia e a gente consegue ter uma melhoria contínua na nossa empresa, tá? Quando eu falo de eficiência, pessoal, a ISO 9000, ela fala que eficiência, ela relaciona que eficiência tem relação, né? Relacionando, falei relação 3 vezes, com o resultado obtido através de um processo e o que eu utilizei para alcançar aquilo. Então, a gente pode dizer que se uma empresa acaba utilizando os recursos de forma utilizada, ela aproveita tudo ao máximo e ela está sendo eficiente, beleza? Mas quando é que essa eficiência acontece? Quando os recursos são utilizados de forma adequada, assim eu evito desperdício. Quando o processo ocorre observando o custo-benefício daquele processo e quando ocorre a diminuição dos custos e a otimização dos recursos. Quando eu alcanço esses 3 pontos, né, eu sei que a minha empresa está sendo muito eficiente. Outro conceito muito confundido com eficiência é a eficácia, mas são coisas diferentes. A eficácia ela acontece quando o processo ocorre alcançando os resultados que eu já esperava e atendendo às especificações que já estão ditas em projeto. A eficácia, pessoal, ele é um termo que se relaciona mais com a gente alcançar os objetivos da empresa e atender às necessidades do nosso cliente, diferentemente de eficiência. No ambiente produtivo, né, da fábrica, a gente percebe quando o técnico alcança os objetivos da produção, mas não leva em consideração a utilização de recursos e métodos. Isso é muito comum, tá? Eu vou atrás de fazer o meu trabalho a qualquer custo, não importa quanto recurso vai usar, não importa de nada. Isso acontece muito, tá? Nesse tipo de caso, as vontades do cliente são atendidas, por óbvio, a empresa alcança o reconhecimento que ela precisa, mas ela tem um menor controle dos recursos utilizados no processo. O que isso acarreta? Um maior custo, tá? Então, a gente tem aqui alguns casos de eficiência e eficácia, né? Casos extremamente ruins e o caso mais ideal, tá? Quando eu tenho... Então, eu divido geralmente esse gráfico aqui em utilização de recursos e alcance dos objetivos, tá? Então, esses são os 2 parâmetros que a gente vai medir para a gente saber quando é eficaz e quando é eficiente, tá? Então, por exemplo, tá? Quando eu tenho uma utilização de recursos inadequada, porém, um alcance de objetivos alto, eu tenho um processo eficaz, mas não eficiente. Ou seja, eu atendo os meus objetivos, mas eu desperdiço muitos recursos, ok? Quando eu tenho utilização de recursos inadequada e alcance dos objetivos baixo, eu tenho um processo que não é nem eficaz e nem eficiente. Ou seja, eu não atinjo os meus objetivos e ainda desperdiço os meus recursos no processo produtivo. Ou seja, o meu desempenho é extremamente precário. Porém, quando eu tenho utilização de recursos adequado, então vamos aqui primeiro. Utilização de recursos adequado e alcance dos objetivos baixo, eu sou eficiente, mas eu não sou eficaz. Ou seja, eu aplico muito bem os meus recursos, mas eu não alcanço os meus objetivos. Eu também tenho um desempenho precário.
E aí a gente tem o caso, né, o melhor caso, quando eu tenho uma adequada utilização de recursos e eu tenho um alcance de objetivos alto. Nesse caso, eu estou sendo eficaz e eu estou sendo eficiente. Ou seja, eu tenho os meus objetivos atingidos utilizando muito bem os meus recursos, certo? Não trava a língua. Ou seja, eu tenho uma alta produtividade e também um alto desempenho. Beleza? Então, é assim que a gente percebe. E aí, essa qualidade total, de algum modo, ela precisa ser gerida, né? Então, essa gestão da qualidade total, também é conhecida como TQM, né? Ela consiste em uma estratégia administrativa, assim como a qualidade total, tá? Então, o método, ele é focado, né, em a gente criar a consciência da qualidade em todos os processos que permeiam a empresa. Desse modo, a gente envolve todas as pessoas que estão ali, beleza? Então, a gestão da qualidade total, ela acaba sendo definida como sendo qualquer atividade coordenada para dirigir e controlar a empresa no sentido de possibilitar uma melhoria dos nossos produtos, beleza? Então, algo bacana de a gente sempre prestar atenção é no termo total, né? Que é gestão da qualidade total. Esse termo foi adotado para deixar claro que o objetivo da gestão da qualidade total é conseguir garantir a qualidade em todas as partes que estejam envolvidas no processo, certo? Isso inclui distribuidores, revendedores, fornecedores e vários outros parceiros de negócio. Então, os conceitos da TQM, né, que é a gestão da qualidade total, vem sendo desenvolvida aí por vários consultores ao longo dos anos e hoje ela conta basicamente com 7 princípios. Primeiro, foco no cliente. Esse é um princípio bem óbvio, né? Porque toda empresa tem o foco no seu cliente. Mas o foco no cliente acaba sendo o princípio fundamental da gestão da qualidade total. Por quê? Sempre tem que buscar o atendimento pleno das necessidades do nosso cliente, sejam necessidades atuais ou sejam necessidades futuras, né? Até mesmo superando expectativas dos nossos clientes. O segundo pilar é a liderança, né? A liderança é quem vai criar e manter o ambiente propício para que todas as pessoas que estejam envolvidas no processo desempenham as suas atividades de uma maneira adequada e se sintam comprometidos. Terceiro pilar é engajamento das pessoas, né? Então, a gestão da qualidade total, ela tem que garantir o envolvimento de todas as pessoas e que todos compreendam e utilizem as habilidades e conhecimentos da gestão da qualidade total. O quarto pilar é abordagem por processos. Então, essa abordagem por processo permite a gente ter uma visão mais sistêmica, né, do funcionamento da empresa, e isso possibilita um alcance mais eficiente dos resultados desejados, beleza? Os últimos 3 são melhoria contínua, né? Então, nós não podemos pensar em qualidade apenas hoje, nós temos que pensar em exceder as expectativas do nosso cliente. Então, a gente precisa ter sempre esse foco voltado para a melhoria contínua. O penúltimo é a tomada de decisões baseados em fatos, beleza? Qualquer decisão que eu tomar dentro da gestão da qualidade total, ela não pode ser apenas tirada da minha cabeça, né? Ela tem que ser baseada em fatos. Eu tenho que ter número, eu tenho que ter dado, eu tenho que ter histórico para estar tomando essas decisões. E por último, gestão dos relacionamentos, né? Então a gente tem que ter um benefício mútuo entre fornecedores e empresa para a gente poder trabalhar em conjunto e isso vai criando valor para a empresa, ok? Dentro da gestão da qualidade total, pessoal, dentro desses princípios, a gente tem um outro ponto que é importantíssimo, que são as ferramentas. Primeira ferramenta é o diagrama de Ishikawa, né? Também é conhecido aí como diagrama de causa e efeito, diagrama de espinha de peixe. Então, ele é um gráfico, vamos dizer assim, onde a gente consegue organizar o raciocínio em discussões de um problema prioritário, né? Então, na cabeça do peixe, vamos falar assim, vai um problema, né? E a gente divide em 6 espinhas, né? Esse problema, né? Então, esse problema pode ser algo de método, pode ser algo vindo de material, pode ser algo vindo de mão de obra, máquina, medida ou meio ambiente, ok?
E aí, a partir desses 6 M's, né, a gente vai elencando as causas do porquê que aquele problema pode ter acontecido, certo? O fluxograma é uma representação gráfica bem famosa, tá? E ele é utilizado para a gente poder determinar um processo, né? Então, ele é bem ilustrativo, passo a passo, e a gente consegue saber como é que o processo anda, aonde começa, aonde termina, quais são as etapas, da onde vem, para onde vai. Então, o fluxograma serve para isso, tá? Depois a gente tem um conceito, né, que é muito utilizado na gestão da qualidade total, que é o Kaizen. Esse conceito surgiu pós Segunda Guerra, né? E isso foi se aprimorando e disseminando pelo mundo, né? E a partir de lá para cá, né, esses conceitos do Kaizen acabaram se espalhando no mundo todo, né? E hoje são utilizados aí em várias áreas. Então, no contexto de uma empresa, pessoal, as práticas do Kaizen, eles trazem aí duas coisas muito importantes: redução de custos e aumento de produtividade. Então, toda empresa busca isso e tem tudo a ver com a gestão da qualidade total. E aí, pessoal, algumas frases famosas do Kaizen, né, que se encaixam muito bem na gestão da qualidade total, são: o desperdício deve ser eliminado, portanto, melhorias graduais devem ocorrer continuamente, ou seja, melhoria contínua. Segundo, todos os colaboradores devem estar envolvidos, de gestores do topo, intermediários e o pessoal da base. O Kaizen é baseado em uma estratégia barata, então acredita-se que o aumento da produtividade ele pode ser obtido sem a gente fazer investimentos grandes, sem aplicar somas astronômicas de tecnologia, contratar consultores. E por último, o Kaizen é orientado para processos, não para pessoas, tá? Então, a gente engloba tudo aí, tudo tem a ver com a gestão da qualidade, tudo tem a ver com a qualidade total, tudo tem a ver com a gestão da qualidade total, beleza? Pessoal, por hoje era isso. Qualquer dúvida que você... Foi bem rapidinho, por ser só uma gravação, né? Então, a gente não tem aquela nossa interação de toda semana. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar lá no AVA, beleza? E até a próxima semana. Valeu, tchau, tchau.